Olá pessoal, professor Fernando, mais uma vez. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de mudanças ambientais globais, falando um pouco mais detalhado, um pouco mais específico aí sobre as questões do aquecimento global. E para começar a iniciar nossa aula, vamos primeiro responder os questionamentos que a gente fez na aula passada. Primeiro, antes de tudo, é interessante a gente notar algumas evidências cruciais aí para a afirmação de que há sim o aquecimento global. Uma dessas afirmações faz referência aqui primeiro à média de temperatura global. Então, como se dá essa temperatura média global? É analisado pelo decorrer de um tempo a variação dessa temperatura tanto a nível atmosférico como a nível oceânico. Então a gente vai acompanhar no decorrer dos anos as temperaturas do oceano e também da parte atmosférica, que aí a gente tem da crosta terrestre 16 quilômetros até a atmosfera. Então essa seria o local onde eu vou fazer a medição dessa temperatura. Além disso, o que é mais crucial do que a atmosfera, que a atmosfera ela pode ser influenciada pelos microclimas, pela quantidade de árvores ou a falta de árvores, então isso pode ocasionar aí uma variação climática, o que a gente vai chamar de variação de microclimas. A gente pode, para ter uma análise mais fiel, mais fidedigna, a gente pode analisar a variação de temperatura oceânica. Ela tem a principal influência na relação climática. Então, se a gente quer analisar o clima global, a gente tem que analisar aí as correntes marítimas, a gente tem que analisar a temperatura média do oceano. Portanto, a gente acaba entendendo também que um dos fatores primordiais aí, que a gente vai utilizar para analisar é justamente essa média global, tanto atmosférica do ar como dos oceanos, e também o derretimento generalizado de neve e do gelo. Nas regiões polares a gente vai ter boa parte da concentração dessas geleiras, que a gente vai chamar de calotas polares, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Então, no Sul e no Norte, nos extremos, nós vamos ter essa grande concentração de gelo. E essas geleiras, elas fazem parte do ciclo hidrológico e elas também fazem parte da dinâmica aí de gelo e degelo, ou seja, da criação do gelo e do derretimento desse gelo, aumento da quantidade de água nos oceanos. E esse ciclo de congelamento e degelo faz parte aí do todo o ciclo do nosso planeta. Mas a gente pode analisar isso e ver se realmente essa produção de gelo, esse derretimento, ele é normal ou anormal. Ou seja, se é anormal, a gente vai ter uma elevação aqui no nível do mar. E aí a gente vai ter praias sendo simplesmente engolidas pelo mar. Ou seja, a faixa de praia vai diminuir cada vez mais. A faixa de praia que eu digo é justamente aquela parte onde a gente vai ter a areia da praia antes de chegar no mar. Então toda essa parte de areia eu chamo de faixa de praia, certo? Então essa parte arenosa é a minha faixa de praia. Quando ela começa a diminuir, isso pode ser influência direta da diminuição, ou seja, a região costeira ela vai diminuir, e a região que antes era mais central do continente ou continental, ela vai se tornar região marítima. Então a gente vai ter uma inversão, tá? Existe um outro fator também que pode diminuir essa faixa de praia, que depois eu vou ter uma aula específica sobre isso,
né? Vou fazer uma aula, pelo menos uma pequena aulinha mais curtinha. Aqui é um conteúdo mais denso, mas vou depois preparar uma aula mais curtinha falando sobre essa questão da deposição de areia, né, nas praias. Que a gente tem um caso particular aqui no Nordeste, né, no Ceará, no Nordeste em si, que é justamente a diminuição dessa faixa de praia. Mas não é por causa do derretimento das geleiras, mas é por causa dos espigões. Aí é outra história, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas aqui, nessa diminuição aqui dessa diminuição das geleiras, né, desse degelo delas, a gente vai ter uma elevação do nível do mar, né, e juntando todas essas provas, né, ou seja, a média da temperatura global atmosférica do ar e a temperatura média dos oceanos, mais a quantidade, né, de gelo que é derretido, que é derretido, né, e assim aumentando o nível do mar, podem ser aí as minhas respostas, né, minhas afirmações de que sim, há, né, o aquecimento global, ele existe. No entanto, a gente pode se perguntar se no meio de todas essas afirmativas, eu justifico muita coisa dizendo que tudo faz parte do ciclo natural. Se tudo é cíclico na natureza, como é que pode ocorrer, eu posso afirmar que o derretimento das geleiras, elas podem ser uma prova do aquecimento global? Beleza, pessoal. Para responder isso aqui, eu trouxe algumas afirmações, né? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente começa a falar sobre a temperatura dos oceanos, a gente tem que falar sobre a circulação termoalina. O que é essa circulação termoalina? Vai ser uma determinada concentração de sais na água, e essa determinada concentração de sais, ela tem o potencial de transformar, de carrear, né, a temperatura de um lugar para outro, que a gente vai chamar de correntes oceânicas, tá? Então, por isso que a grande concentração de sal nos mares é tão importante, porque a partir disso é que a gente vai ter essa troca de energia calorífica, de uma região mais fria perdendo calor e uma região mais quente doando calor. E aí a gente vai ter esse movimento das correntes oceânicas movidas pela diferença de densidade causada pela presença de sal. E como é que a gente vai ter essa diferença de densidade? Justamente, né, pela concentração de calor de cada região. Então vamos perceber o seguinte. Eu vou pegar uma imagem aqui, diminuir um pouquinho o meu tamanho aqui. E essa primeira imagem mostra aqui, né, que a gente vai ter em diferentes partes do nosso planeta, a gente vai ter diferentes recepções aí de energia solar. E essa faixa central, que está com um traço vermelho, ela vai significar que nessa região, que é a região, né, do Equador, ela é que vai receber maior concentração de energia solar. Com isso, a gente vai ter aqui uma onda de calor, né? Então, uma onda de calor que vem toda essa faixa equatorial. E aí, dentro dessa faixa equatorial, onde pega o Brasil, a África, pega algumas ilhas do Japão, né, pega ali também a Austrália, a gente vai ter uma variação climática bem mais quente. Então, são regiões que tendem a ter temperaturas mais altas, principalmente o continente africano, né, e aqui a América do Sul. Então vamos voltar aqui. Então, a partir dessa análise, né, de quantidade de calor, a gente pode dizer que as concentrações de sais, né,
as concentrações de sal, elas vão diminuir. Por quê? Por que elas vão diminuir a concentração de sal? Né? O que pode cessar a circulação termodinâmica. Como é que ela pode diminuir a concentração de sal? Quando eu coloco mais água. Certo? E aí, o derretimento das calotas polares podem ser exatamente esse precursor. Se eu tenho um grande volume de água a mais dentro do meu sistema, diluindo cada vez mais o sal, eu vou diminuir essa corrente de transmissão de poder calorífico. Com isso, vai diminuir minha concentração de sal. Portanto, aqui vai cessar, ou pelo menos minimizar muito, a minha circulação termoalina. Então, o nosso planeta ele é caracterizado por essa diferença de latitudes, como a gente viu, né? A diferença da altura da recepção dessa radiação solar, ela pode significar aí a minha diferença, né, de temperatura no planeta. E aí, né, uma das explicações aí para a questão das estações do ano. Então, dessa forma, nessa área, a quantidade de evaporação de água do mar é bem maior. Então, quanto mais quente, mais evaporação. Se evapora mais essa água, o que é que fica? O sal. Uma das formas de a gente separar substâncias homogêneas é por calor, certo? E aí a gente vai ter justamente, né, a alta temperatura dos oceanos nessa faixa equatorial, que a gente vai ter a perca, né, aí de quantidade de água, né, um número X de quantidade de água, e a gente vai ter um aumento da concentração, né, dessa água salgada, ou seja, quanto maior a concentração, maior a eficiência em transmitir calor. Portanto, as águas que estão aí próximas à linha do Equador, elas são bem mais quentes do que as das outras regiões, certo? Consequentemente, quanto maior a concentração de sal, maior vai ser a minha transmissão de calor. E então, outro fenômeno, né, que pode ocasionar, que a gente até já comentou, é a formação de gelo. Se eu quero aumentar a concentração, quero aumentar a temperatura, eu tenho que diminuir a água de alguma forma. Ou eu vou colocar mais calor, ou eu vou congelar mais água. Se eu congelar a água, eu indisponibilizo ela para poder se tornar um solvente aí para o sal, assim aumentando a concentração, provocando assim uma onda de calor. Então, dessa forma que a gente está falando aqui, tanto na região de maior evaporação de água do mar, quanto nas áreas que eu tenho a maior formação de gelo, a maior concentração de sal, certo? Ou seja, um maior fluxo de mudança energética. Bom, pessoal, e aí a gente vai ter, né, as regiões de maior densidade, com maior concentração de sal, né, e engloba também a questão, as áreas submersas, né, pela região de menor densidade, que é a menor concentração de sal. Nessa submersão cria uma corrente, né, grande e lenta, chamada de circulação termoalina, o que a gente pode ver aqui nessa imagem, onde a gente tem a parte vermelha, a circulação de energia calorífica. Então ela inicia aqui, né, no Oceano Pacífico, e ela vem nessa onda, né, de energia calorífica, e ela vem até aqui as regiões mais frias, aqui o Canadá, né? E aqui ele vem, perde toda essa energia, vem uma onda agora fria, trazendo essa energia de volta, aliás, trazendo, né, essa corrente, né, fria, para que ela possa ser aquecida novamente aqui na região equatorial. Se a gente for perceber, bem aqui está o Brasil, a América do Sul, a África, aqui a gente vai ter os desertos. Então essa região aqui, onde está o Ceará, essas regiões aqui, elas são as mais quentes,
certo? E aqui a gente tem a Austrália, tá? Essas regiões são as que recebem maior concentração de radiação solar. Então, aqui o México, né, que a gente também vai ter altas concentrações, né, de energia calorífica. Então é justamente por onde a corrente marítima, né, da minha circulação termoalina, onde está trazendo a energia termodinâmica, para que ela possa ser substituída por uma energia com menor potencial energético, né, ou seja, água fria, e aí ter essa circulação. Parece uma circulação sanguínea, né, bem similar. E aqui eu tenho, né, a ideia central desse processo, só que em miniatura. E aqui eu pego 2 copos Becker, né, um eu coloco só água e o outro eu coloco água com sal. Esse só com água, né, os dois têm a mesma quantidade de água, eu coloco no fogo e ele vai chegar ao ponto de ebulição na 100 graus. Já esse daqui, eu vou colocar sal. E dependendo da quantidade de sal, a densidade de sal que eu estou colocando no meu líquido, diluído no meu líquido, ao aquecer ele, eu vou chegar ao ponto de fervura bem mais rápido do que sem o sal. Ou seja, a transmissão de energia calorífica, ela acontece não só a nível global, grandes concentrações a nível oceânico, mas também a gente pode fazer isso em laboratório, até em casa a gente pode fazer isso. E aqui só demonstrando para vocês essa relação molecular que a gente vai ter. Aqui de azul a gente vai ter, são essas bolinhas pequenininhas azuis, a gente vai ter os íons de sódio, e em verde a gente vai ter os íons de cloro. E aqui em vermelho e branco, né, a gente vai ter a água. O que acontece? Ó, a água ela é atraída por esses íons, né, e ela acaba formando essa corrente, certo? E aí é isso que a gente está tentando demonstrar aqui empiricamente, essa teoria de que o sal ele vai formar essa corrente elétrica para melhor conduzir, né, essa corrente aqui, né, para melhor conduzir aí a minha energia. Já que eu coloquei eletricidade no meio, tem também um experimento bem simples, que eu faço a mesma coisa lá do meu beckerzinho, no copo Becker de vidro com sal e sem sal, e eu posso fazer dessa forma aqui, que é um pouco mais robusta, né? Que eu faço o que? Um experimento em que eu pego um recipiente com água, né, de vidro, pode ser de plástico, né, de material resistente, e aqui eu coloco um líquido, água, né, e aí eu coloco uma concentração. Se for uma concentração salina, como estou mostrando aqui em cima, a condutividade da eletricidade vai ser maior. Se eu colocar, por exemplo, açúcar, eu vou quebrar, né, essa ligação, e eu não vou ter, né, não vou ter o efeito da descarga elétrica chegando de um ponto para outro e acendendo a lâmpada. Então, quanto maior a concentração de sal aqui, maior vai ser a eficiência da transmissão dessa energia. Então, quando eu falo que a água com sal ela tem um poder termodinâmico, ela também tem um potencial elétrico para condução, certo? Uma condutividade. Ela não tem um potencial elétrico, ela tem uma condutividade elétrica, tá? Isso aqui é só mostrando as nossas correntes marítimas, né, que obedecem totalmente essa ideia. Esses pontos mais vermelhos é onde eu tenho a maior concentração de energia calorífica, né, e aqui em verde onde chega às menores concentrações, né, e aqui em vermelho eu tenho, né, uma maior concentração, certa concentração de calor. Aqui também eu tenho uma certa concentração de calor, né, mas esse fluxo de energia ele está, né, distribuindo o calor absorvido pela água por todas as regiões do planeta. Ou seja, essas correntes marítimas que vão manter o clima, né, em um certo equilíbrio térmico, tá?
Vamos em frente, né? Uma informação importante é que o Oceano Atlântico, né, que é esse oceano aqui, ele vai ter uma maior concentração de sal. Por que será que ele tem a maior concentração de sal? Justamente porque é ele que está, né, nessa região onde vai receber mais calor. E aí a água ela tende a evaporar mais rápido. E aí quanto menor a água, maior a concentração, né, maior concentração de sal, maior densidade de sal. E assim eu vou ter um maior acúmulo de energia, né, termoquímica. Ou seja, o Oceano Atlântico, a nível de curiosidade, ele é mais salgado do que o Índico e o Pacífico, certo? Então, só a nível de curiosidade mesmo, né? Mas só para a gente entender que o Atlântico é o que vai realmente receber toda essa energia e o Índico e o Pacífico eles vão meio que distribuir, né, toda essa energia tanto de volta, eles fazem parte do ciclo para que essa energia termoquímica, essa energia térmica, ela seja carreada para essas regiões. Pessoal, a aula ficou muito longa, né? Ainda tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês. Então vou fazer o seguinte: a gente vai finalizar aqui, certo? E eu vou fazer um outro vídeo com a terceira parte dessa aula. Eu espero que a gente consiga finalizar, né, próxima aula. E tem só mais algumas questões, então o próximo vídeo vai ser bem mais curto, tá? E como atividade para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem esse nosso testezinho de colocar aqui, né, a água para ferver. Uma água, você vai cronometra. Não precisa você ver a temperatura, mas você pode cronometrar. Você coloca, né, a mesma quantidade de água. Então pega lá um copinho, mede lá o copinho, né? Vou usar um copo de requeijão, então vou colocar lá a quantidade de requeijão numa panela e aí você esquenta. E você, assim que você colocar, você começa a cronometrar. Aí vê quanto tempo demora para ele começar a ferver. E aí você tira, aí pega o copo, né, coloca um pouquinho de água com sal e coloca um pouquinho de sal na água, né, e coloca no fogo da mesma forma. E bota lá, vê quanto tempo demora. E assim a gente vai poder ver se realmente essa ideia da transmissão de calor em água salgada, maior concentração de sal, se realmente é verdadeiro ou é falsa, tá? Não é só falácia minha aqui, tá? Então façam esse teste na casa de vocês e me digam, né, quanto tempo demorou, qual foi a diferença em tempo, né, desses dois processos, tá ok? Então obrigado pessoal e até a próxima aula.